Olá, amados em Cristo, que bom podermos estar juntos, né? Desfrutarmos desse momento tão agradável, gostoso de entrar, penetrar, de buscar, entrar nesse mundo da palavra do nosso Deus maravilhoso. Isso é um privilégio, gente. Isso é um privilégio muito grande que eu e você temos de poder estudar essa palavra com a liberdade que nós temos aqui no país que nós vivemos. Então, saibamos usar bem esses momentos, essa liberdade, porque nós não sabemos como será o dia de amanhã. Uma coisa é certa, né? O futuro, quando a perseguição vier, nós teremos sim dificuldades de poder ler e estudar essa palavra. Mas hoje nós temos isso, então vamos usar isso com muita graça, com muita sabedoria e mais do que tudo, vamos permitir que essa palavra entre em nossos corações, nossa vida, nossa mente e que realmente se torne parte de nós de tal jeito que ela seja o rumo, o norte, a direção, né? Porque o Senhor mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade e aqui está, né? Um registro dessa verdade. Aqui está o registro da voz do Senhor e Ele quer falar comigo, Ele quer falar contigo. Permita isso, por favor, permita isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ter aquele momento de oração, né? Antes de partirmos para Romanos capítulo 4. Feche os teus olhos se assim você puder. Pai querido, obrigado. Obrigado porque podemos ouvir a Tua voz, sabendo que Tu mesmo estás falando quando nós abrimos a palavra e nós buscamos a Tua face, a Tua presença, aquilo que Tu deixaste registrado para cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, eu clamo, peço, suplico. Vem com o Teu poder e opera em nós, de tal jeito que esta palavra faça parte do nosso dia a dia, da nossa vida, de tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, em nome de Jesus. Repreendo todo o mal e ordeno que Satanás e toda a hoste perversa do mundo das trevas seja agora removida, retirada, porque ela está ordenada a cair, sair, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaro sobre este momento a vitória do Senhor, a alegria do Senhor, derramar da presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos lá então, gente. Eu convido vocês para que abramos o capítulo 4 de Romanos. Então vamos lá, vamos ver o que o Senhor tem reservado para nós, vamos ver até onde nós conseguimos ir, né? Porque esse capítulo, ele é meio... Como todos os capítulos têm seus versículos, mas a gente está se propondo a estudá-los, né? Não naquela corrida, mas também não nos mínimos detalhes, porque esse não é o propósito desse momento que nós estamos tendo aqui. Bom, vamos lá, gente. No capítulo anterior, nós vimos que Paulo mostrou como Deus pode ser, ao mesmo tempo, justo e justificar o pecador. É uma situação estranha, né? Como justo, ele teria que condenar, e como justificador, ele nos absolve. Então, como é que isso acontece? E ele faz isso por intermédio de quem? Por intermédio de Cristo, Cristo Jesus, que se torna a propiciação, o elemento que nos remove os pecados, a propiciação dos nossos pecados. Jesus Cristo, ele é aquele que consegue tirar de nós o pecado. E o capítulo 4, então, agora é uma exposição da doutrina da justificação pela fé. E aqui Paulo vai usar o modelo do patriarca Abraão, e ele vai introduzir ele, né? E também vai falar um pouco sobre Davi, mostrando como é que a coisa funcionou com Abraão e qual é a validade, o que isso tem a dizer para nós. Lembrando que Abraão era considerado o pai da nação de Israel. Ele tinha um nome, amigo de Deus. Então, para o judeu, Abraão era um sujeito assim, top das galáxias, né? Vamos lá então, capítulo 4, Romanos, vamos ler os versos de número 1 até 8. Daí nós vamos lendo e meditando, pensando, refletindo sobre eles, tá bom? Então vamos lá. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo o quê? Segundo a dívida.
E aí no versículo 5, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem, né, a quem o Senhor não imputa o pecado. Então vamos dar uma olhadinha em algumas dessas coisas que aqui nós temos. Paulo, então, no versículo 1, ele antecipa mais uma pergunta que os judeus iriam fazer. Ele pergunta assim: e o que dizer de nosso pai Abraão, então? Né? E aí a resposta de Paulo está do versículo 2 até no versículo 8, é a resposta de Paulo a essa pergunta. Porque os judeus tinham como Abraão na mais alta estima, na mais alta consideração, e eles consideravam que Abraão era um sujeito que viveu, né, uma vida exemplar e era modelo para eles. Mas Paulo vai dizer que Abraão ele não foi justificado pelas obras, né? Abraão foi justificado pela graça. Se Abraão tivesse sido justificado pelas obras, ele teria do que se gloriar, né? O que seria algo assim inimaginável perante o Senhor, né? No versículo 2 ele vai dizer isso. Ora, e lembrando então que Abraão era considerado um sujeito especialmente justo pelos judeus. Tipo assim, não, se tem alguém justo nesse mundo, era Abraão. Tá? Mas mesmo para Abraão, Paulo vai dizer, ele também precisou, né, da graça. Deus, então, falando pela Escritura, diz que Abraão ele foi justificado pela fé. Versículo 3, né? Ora, o que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado, né, como justiça. Essa é uma citação que vem lá de Gênesis capítulo 15, verso de número 6, né? E isso nós podemos inclusive dar uma olhadinha. Gênesis 15, verso 6, diz exatamente o seguinte, ó: e creu ele, no caso Abraão, no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Então aqui está bem claro, cristalino, que Abraão foi justificado não por umas obras da lei, mas sim por aquilo, né, que o Senhor mesmo fez, por graça. E lembrando então que se Abraão tivesse sido justificado pela lei, ou seja, pelas obras, Deus teria sido obrigado, né, a dar para ele algo que ele mereceria. Quem sabe a salvação, tá certo? Mas não é isso que acontece. Nos versos número 4, né, Paulo vai dizer assim: ora, aquele que faz qualquer obra, isso não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida, ou seja, o cara trabalhou, então se ele trabalhou, ele merece o seu salário. Então aqui Paulo vai dizer que a graça de Deus não é um salário, porque graça e salário não tem nada a ver. E aí no versículo 5 ele diz assim: ora, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada, né, como justiça. Então, e aí Paulo também vai usar a própria experiência de Davi. Davi comprova que a justificação é pela fé e não por obras. Quando ele cita o Salmo de número 32, os versos 1 e 2, que são esses versos que estão escritos aqui: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então Paulo vai colocar aqui a justificativa, a explicação do próprio Davi, né, que profeticamente coloca isso aqui e coloca de um jeito tal que dá para entender claramente que desde o Velho Testamento a justificação ela sempre foi pela fé, pela graça, né? O problema é que os judeus alteraram tudo. Os judeus eles misturaram tudo, infelizmente. E aí lá nos versículos de 9 em diante, nós vamos ler agora até no versículo de número 12, tá certo? Aqui está dito o seguinte por Paulo: Abraão é o pai da fé, tanto de judeus como de gentios. Isso aqui é uma expressão, uma fala que vai chocar os judeus. Tanto é que, obviamente, para os judeus, Paulo é um sujeito que está falando um monte de asneira e bobagem. Mesmo hoje em dia, para os judeus, de modo geral, Paulo nem é considerado. Na verdade, os judeus, de modo geral, que obviamente não são messiânicos,
eles desconsideram Jesus, desconsideram Paulo, desconsideram todo o Novo Testamento. Então vamos lá. Lá no versículo 9, Paulo vai dizer assim, ó: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Pergunta de Paulo. Porque diremos que a fé foi imputada como justiça para Abraão. E aí no versículo 10, como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, não, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E aí no versículo 12 diz assim, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também que andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Vamos dar uma explicadinha nessa circuncisão e incircuncisão, que é coisa aqui, né? Se o cara ler isso aqui muito rapidamente, ele vai ficar embaralhado nessa discussão, nessa questão que Paulo levanta. Nessa parte do capítulo, Paulo quer demonstrar o seguinte, que todos os que creem em Jesus Cristo, tanto judeus como gentios, eles são beneficiários de Abraão, herdeiros das promessas que Deus faz para eles, né, os seus verdadeiros filhos. Então, Paulo vai dizer o seguinte, existem verdadeiros filhos entre os judeus e os gentios, entre os circuncisos, no caso judeus, e os incircuncisos, ou seja, no caso os gentios. E a experiência do patriarca decorreu da seguinte ordem. Aqui que vem a pegada, aqui que vem a parte mais importante. Primeiro veio a fé. Segundo veio o quê? A justificação. E por terceiro veio a circuncisão. Ou seja, há uma sequência de eventos aqui que os judeus, na verdade, inverteram totalmente. Os judeus, eles inverteram essa ordem. Eles colocaram, sabe o que em primeiro lugar? A circuncisão, ou seja, o ritual, a parte que era a manifestação externa daquilo que deveria ter acontecido no interior do coração de cada um. Eles simplesmente ignoraram aquilo que deveria estar acontecendo no coração e colocaram a circuncisão como sendo realmente a coisa mais importante. E aí Paulo vai dizer, não, a circuncisão não é a coisa mais importante. Paulo começa fazendo uma pergunta no versículo 9. Ele pergunta assim, vem, pois, esta bem-aventurança, ou seja, da justificação, sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? O que ele quer dizer assim, vem essa graça da justificação só para os judeus ou também não viria para os gentios? Tá? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça para Abraão, ou seja, Abraão creu e isso foi considerado como a sua justificação. Então aqui Paulo está colocando esse ponto que é o ponto-chave. Então a resposta de Paulo está nos versículos 10 até 12, né, como nós lemos. Então o que está escrito aqui nesses versículos 10 até 12 que nós acabamos de ler? Deus, ele justificou Abraão pela fé antes que ele fosse circuncidado. Lá no versículo 10 está bem claro isso. Como lhe foi, pois, imputada a justiça, né? Estando ele na circuncisão ou na incircuncisão? Ele estava ainda na incircuncisão, ou seja, ele ainda não era circunciso, né? Ele estava realmente, teoricamente, na posição dos gentios aqui. Tá? Então Paulo, ele coloca isso que a justificação dele aconteceu na época que ele ainda era incircunciso. Só depois de ter crido nas promessas de Deus é que Abraão ele recebeu o sinal da circuncisão. E aí ele vem a se tornar, que veio essa circuncisão, vem a se tornar a marca dos seus descendentes, dos judeus em especial. Lá no versículo 11, ele coloca isso com muita clareza, né? E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé. Então, na verdade, a circuncisão deveria ser a marca externa daquilo que aconteceu no interior, no coração do sujeito, que é assim que deve funcionar também na vida de cada um de nós, ou seja, nós cremos, e o fato de nós crermos, isso é que produz, né, a nossa justiça perante o Senhor. Não é o fato de você
ter rituais externos, de você ir para a igreja, de você ter sido batizado na igreja, de você ser confirmado na igreja, o fato de você, quem sabe, dar o dízimo para a sua igreja, de você participar do coral, de você fazer parte do grupo de oração, do grupo de estudo bíblico. Tudo isso é bom, é ótimo, gente, é muito bom, é fundamental. Mas isso não traz salvação, nunca trouxe. Isso é apenas um sinal externo de uma coisa que deveria acontecer aqui dentro no coração. Primeiro muda o coração, e aí depois o sujeito passa a fazer todas essas coisas, mas com alegria no coração, sabendo que está fazendo aquilo para honrar o nosso Deus Todo-Poderoso. Tá? E aí, algumas coisas só para finalizar esse raciocínio aqui. A circuncisão, então, era o selo da justiça da fé que Abraão teve. O detalhe, muitos anos antes de ele ser circuncidado. Quando ele foi justificado por Deus, na verdade ele não tinha ainda sido circuncidado, né? E aí a conclusão que Paulo coloca no versículo 12 é exatamente essa, né? Que a justiça de Abraão independeu, não teve uma relação com a circuncisão. Isso é uma coisa muito interessante, porque Paulo, ele quer frisar que primeiro precisa ser mudado o coração. E aí mais tarde, o que decorre disso é consequência, e não o carro-chefe, não o motor, né? O que os judeus fizeram, e que hoje em dia tem acontecido nas igrejas, a carroça está na frente dos bois. E aí não caminha, não vai para frente jamais, porque a carroça não pode levar os bois. Nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser entregue para Jesus. Eu preciso de uma experiência com Deus, eu preciso de um novo nascimento, eu preciso viver, né, a presença do Senhor Jesus Cristo no meu coração, entregar-me a Ele, e aí sim, o que virá depois disso será uma consequência natural, e aí sim será maravilhoso nós fazermos parte da família de Deus, né, e adorarmos o Senhor onde nós estivermos, fazendo o que nós estivermos fazendo. Pense um pouquinho nisso. E você, para você, o teu coração já está nas mãos do Senhor, ou apenas a tua parte exterior manifesta uma adoração a Deus? É bem diferente quando o coração está prostrado diante do Senhor. Isso é muito importante, porque disso decorre a nossa vida espiritual. Vida espiritual com Deus só tem aquele que entregou sua vida para Ele. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque a gente pode falar contigo, saber que tu estás ouvindo, que tu tens palavras de vida eterna, palavras de restauração, de cura, de vida e de vitória. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que está ouvindo esta palavra. Permita, Deus, que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, honrado e glorificado, e que a tua presença se manifeste poderosamente em cada vida que está ouvindo esta palavra. Permita, ó Deus, que essa palavra entre em nosso coração, transforme os nossos corações, mude a nossa vida, mude a nossa essência. Clamo e peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama o teu fogo, tua glória. Repreendo todo o mal e toda opressão de engano, todo o ataque do mundo das trevas. Eu declaro a vitória de Cristo sobre cada vida que está ouvindo esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Fiquem nessa gostosa e poderosa paz que nós encontramos em Cristo Jesus. Amém?